Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Vamos Bom dar dia. continuidade. Bom dia. Vamos dar ao capítulo, ao estudo minucioso do capítulo 18, a partir agora do 51 até o 60, onde tem coisas muito importantes. Vemos que a história reflete, aponta para para os nossos dias e tirar lições também desses parágrafos. Vamos orar. Pai Santo, obrigada por mais essa oportunidade, neste primeiro dia da semana, de estarmos unidos aqui pela tecnologia, mas crendo também pelo Teu Santo Espírito, que quer nos guiar a toda a verdade, que que nós devemos permitir que nossos olhos sejam abertos, nossos ouvidos, para entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de decisão, tempo de preparo, tempo de pedir força e poder para vencer as tentações, para buscar uma vida de santificação e entender que isso vai levar a um caminho de dificuldade, de perseguição, de perdas, mas o próprio Messias, o nosso Salvador, passou por tudo isso para nos dar o exemplo. E no final, ele ressuscitou, voltou ao teu e voltará muito em breve nas nuvens dos céus para buscar os que já são seus. Por isso estamos aqui, reconhecendo a nossa condição, a nossa necessidade da tua ajuda, a nossa necessidade de dependermos de ti, humildemente reconhecendo nossa condição de falhos, filhos desobedientes, mas não queremos viver assim, na rebeldia, não queremos viver no pecado, queremos sim ter uma vida em comunhão com as coisas do céu. Isso nos ajuda, Pai, neste dia, fazermos as escolhas que ou melhor, as escolhas que possamos testemunhar onde quer que estejamos, do céu, da eternidade, melhor dizendo, que nós pretendemos viver ao teu lado. Nos ajuda a contemplar pela fé a tua face, para assim sermos transformados. Fala conosco neste estudo de hoje. Toma cada um que já chegou aqui, os que vão depois, a família representada. Visita os enfermos, as famílias enlutadas e cura não só nossa doença física, mas nossa doença espiritual, que é a cegueira, que é o orgulho, que é muitas vezes a dureza de coração. Misericórdia. Fala conosco. Abre, Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca, para que eu possa falar da luz, da verdade, alertar como atalaia, disse Ezequiel 33. Possamos dar a trombeta ao sonido certo, de alerta, como aquele homem que por 7 anos subindo e descendo em Jerusalém, avisando do que iria acontecer. Que nós possamos enxergar todos os sinais que nos mostram o tempo que nós estamos vivendo. Obrigada por tudo, com perdão dos nossos pecados. Pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho, o nosso Salvador, o Messias. Agradecemos. Amém. Muito bem, vamos lá então. Dando continuidade no parágrafo 50 e Diligentes se faziam para que o espírito do povo fosse desviado do assunto referente ao segundo advento. Procurava-se olha dar a isso. impressão de que estudar as profecias que se referem à vinda de Cristo e ao fim do mundo fosse pecado, algo de que os homens deveriam envergonhar-se. Assim, o ministério popular minava a fé na palavra de Deus. Seu ensino tornava os homens incrédulos e muitos tomaram a liberdade de andar conforme seus próprios desejos ímpios. Então os Olha hoje autores como é desse que está. mal atribuíram-no todo aos adventistas.
Se bem que Miller conseguisse ter casas repletas de ouvintes inteligentes e atentos, seu nome era raras vezes mencionado pela imprensa religiosa, exceto para fins de acusação e ridículo. Os descuidados e ímpios, tornando-se audazes pela atitude dos ensinadores religiosos, recorriam aos epítetos infamantes, graçolas vis e blasfemas, em seu esforço de amontoar o ultraje sobre ele e sua obra. O homem de cabelos grisalhos, confortável para viajar a expensas próprias, de vila em vila, lutando incessantemente a fim de levar o mundo à potência do juízo próximo, era vilmente acusado de fanático, mentiroso e patife explorador. O ridículo, a falsidade, o insulto acumulado sobre ele provocaram indignados protestos mesmo por parte da imprensa secular. Tratar um assunto de tão imponente majestade e terríveis consequências, com leviandade e linguagem baixa, declaravam mesmo homens mundanos ser não meramente brincar com os sentimentos de seus propagadores e advogados, mas fazer zombaria do dia de juízo, escarnecer da própria divindade e desdenhar os terrores de seu tribunal. O instigador de todo mal procurava não somente contrariar o efeito do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando-lhes a satisfação própria. E suas palavras claras e incisivas despertaram inimizade. A oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem animava as classes inferiores a irem mais longe, e conspiraram alguns dos inimigos para tirar-lhe a vida quando saísse do local da reunião. Santos anjos, porém, estavam na multidão, e um deles, certa vez, sob a forma de homem, tomou o braço desse servo do Senhor e pô-lo a salvo da turba enfurecida. Sua obra ainda não estava terminada, e Satanás e seus emissários viram seus planos frustrados. A despeito de toda a oposição, o interesse no movimento adventista continuou a aumentar. As congregações cresceram das dezenas e centenas para milhares. Grande aumento houve nas várias igrejas, mas depois de algum tempo se manifestou o espírito de oposição a esses conversos e as igrejas começaram a tomar providências disciplinares contra os que tinham abraçado as opiniões de Miller. Este ato provocou uma resposta de sua pena em escrito dirigido aos cristãos de todas as denominações, insistindo em que, se suas doutrinas eram falsas, se lhe mostrasse o erro pelas Escrituras. Que temos nós crido, disse ele, que não nos tenha sido ordenado pela palavra de Deus, a qual vós mesmos o admitis, é a regra e a única regra de nossa fé e prática. Que temos nós feito que provocasse tão virulentas acusações contra nós, do púlpito e da imprensa, e vos desse motivo justo para excluir-nos, os adventistas, de vossas igrejas e comunhão? Se estamos errados, peço mostrar-nos em que consiste nosso erro. Mostrai-nos pela palavra de Deus que estamos enganados. Temos sido bastante ridicularizados. Isso nunca nos poderá convencer de que estamos em erro. A palavra de Deus unicamente pode mudar nossas opiniões. Chegamos às nossas conclusões depois de refletir maduramente e muito orar e ao vermos sua evidência nas Escrituras. Século após século, as advertências que Deus enviou ao mundo por seus servos foram recebidas com igual incredulidade e descrença. Quando a iniquidade dos antediluvianos o moveu a trazer o dilúvio sobre a terra, primeiramente ele lhes fez saber o seu propósito para que pudessem ter oportunidade de abandonar seus maus caminhos. Durante 120 anos, lhes soou aos ouvidos o aviso que se arrependessem, não acontecesse manifestar-se a ira de Deus a fim de destruí-los. A mensagem parecia-lhes, porém, uma história ociosa, e nela não creram. Fazendo-se audaciosos em sua impiedade, caçoavam do mensageiro de Deus,
recebiam frivolamente seus apelos e até o acusavam de presunção. Como ousa um homem levantar-se contra todos os grandes da terra? Se a mensagem de Noé era verdadeira, por que todo mundo não ouviu e creu? A palavra de um homem contra a sabedoria de milhares. Não queriam dar crédito ao aviso, nem buscar refúgio na arca. Escarnecedores apontavam para as coisas da natureza, a sucessão invariável das estações, o céu azul que nunca havia derramado chuva, os campos verdejantes refrescados pelo brando orvalho da noite, e exclamavam: fala a ele parábolas? Desdenhosamente declaravam ser o pregador da justiça um rematado fanático, e continuavam mais avidamente na busca dos prazeres, mais decididos em seus maus caminhos do que nunca dantes. Mas a incredulidade que alimentavam não impediu o acontecimento previsto. Deus suportou por muito sua iniquidade, dando ampla ocasião para o arrependimento. Ao tempo designado, porém, os juízos do Senhor caíram sobre os que haviam rejeitado sua misericórdia. Cristo Tempo declara que designado. existirá idêntica incredulidade no tocante à sua segunda vinda. Como os contemporâneos de Noé não o conheceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também, nas palavras de nosso Salvador, a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 39. Quando o professo povo de Deus se está unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Assim como Deus enviou seu servo para advertir o mundo do dilúvio a vir, enviou também mensageiros escolhidos para tornar conhecida a proximidade do juízo final. E como os contemporâneos de Noé se riam com escárnio das predições do pregador da justiça, assim, no tempo de Miller, muitos, mesmo dentre o povo professo de Deus, mofavam das palavras de advertência. E por Percebeu como a história se repete? Olha esse finalzinho aí, do parágrafo 59. Quando o professo povo de Deus estiver se unindo com o mundo, professo, ou seja, professa que é o povo, ok? Mas de fato não é. Por quê? Olha só. Quando o professo povo de Deus estiver se unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles se unindo em prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos matrimoniais estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade mundana, então, subitamente, como um relâmpago flameja nos céus, virá o fim de suas brilhantes visões e esperanças enganadoras. Assim como Deus comissionou seu servo para divertir o mundo sobre o dilúvio por vir, também enviou mensageiros escolhidos para tornar conhecida a proximidade de quê, gente? Do juízo final. Isso foi naquela época. Hoje não é diferente. E como os contemporâneos de Noé se riram para escarnecer das predições do pregador da justiça, assim, nos dias de Miller, muitos, mesmo dentre o povo professo de Deus, zombavam das palavras de advertência. Hoje é diferente. Por isso que a gente sempre fala, a história se repete. Por quê? Porque aqui está falando do professo povo de Deus. Quem é hoje que se considera povo de Deus? De fato, como é que fala? Na certeza do está escrito.
Quem é que se considera? Aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Mas a gente sabe que o povo de Deus é todo aquele sincero que tem buscado. Por quê? Porque o próprio testemunho fala que até dentro da igreja, ou melhor, que a maioria dos fiéis estão dentro da igreja romana, ou seja, também dentro de outras. Então, professar apenas o que eu tenho dito nos últimos dias, de acordo ao que a gente tem estudado, apenas conhecer, entende? Apenas receber a luz e não viver e não aceitar, não quer dizer nada. Pelo contrário, aliás, até quer dizer sim, eu estou me condenando com a luz que eu estou recebendo por recusar, entende? Aceitar de fato a verdade e viver essa verdade que me é revelada. Então, dentro desse contexto de Miller aqui, a gente viu que ele foi ridicularizado, que ele foi difamado. E olha o parágrafo 51 como começa. Diligentes foram os esforços feitos para que a mente do povo fosse desviada da questão da volta de Cristo do segundo advento. Entende? Então, hoje, esse professo povo está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não está preparando, advertindo, corrigindo esse professo povo para a questão do advento, porque não basta apenas conhecer, saber, aceitar que breve Jesus voltará, Maranata, ok? Ok. E o preparo para esse momento, entende? Então, estamos em tempo de decisão, estamos em tempo de fazer escolhas. Por quê? Porque apenas conhecer e ter a luz não é o suficiente. Por isso que eu sou repetitiva, isso vale para mim, primeiro, que é tempo de nos posicionarmos. E eu não tenho como tomar posicionamento ou me tornar decidida a fazer algo, concordando com coisas, ou melhor, compartilhando ou convivendo com coisas que eu não concordo, que eu sei que está errado, que não agrada ao céu, que me afasta da verdade. Tá? Bom dia, Giovanni. Nós lemos já do parágrafo 51 ao 60, tá? Agora vamos para os slides, para a gente refletir mais um pouco. Mas eu quero só ainda ler o parágrafo 58, que diz assim: escarnecedores apontavam para as coisas da natureza, a invariável sucessão das estações, o céu azul que nunca havia derramado chuva, isso está falando da época lá de Noé, os campos verdejantes refrescados pelo suave orvalho da noite, e exclamavam: não fala ele por parábolas? Zombeteiramente declaravam ser o pregador da justiça um entusiasta maluco, amalucado, e continuavam mais ansiosamente em busca de quê? De prazeres, mais determinados em seus maus caminhos do que nunca antes. Mas a incredulidade não impediu o evento profetizado. Deus suportou longamente sua impiedade, dando-lhes ampla ocasião para arrependimento. Mas no tempo determinado, veja que tudo tem um tempo determinado, os juízos do Senhor caíram sobre os que haviam rejeitado sua misericórdia. Como Soninha colocou aqui, isso é muito forte. E é lindo ainda no parágrafo 54, quando fala de anjos do Eterno que vão, ou que assessoraram, que tiraram Miller ali naquele momento. Olha que lindo isso aqui, ó. Mas anjos de Deus se achavam entre a multidão. E um deles, em forma humana, tomou o braço desse servo do Senhor e conduziu em segurança para longe da multidão enferecida.
Sua obra ainda estava, ou melhor, sua obra não estava terminada. E Satanás e seus emissários ficaram desapontados pelo fracasso de seus planos. Então a gente percebe que ao fiel ou o fiel será sim protegido, né, pelos anjos. O fiel vai ter dificuldade, vai, tá? Isso é uma coisa que todos os fiéis passaram. Olha quantos a gente já viu descrito nesse livro, na própria Bíblia, né? O próprio Filho, o próprio Salvador passou por tudo isso. Mas o que nós temos que entender é que, como foi no tempo de Noé, ali durou 120 anos. E diz aqui, ó, 120 anos soou nos ouvidos daquela geração a advertência para que se arrependessem, sob pena de a ira de Deus ter de se manifestar a fim de os destruir. A história vai se repetir. E quando esses que recusaram a misericórdia perceberem que a ira de Deus é justiça, vai ser tarde demais. Quando perceberem que o juízo é fruto de suas escolhas, vai ser tarde demais. Entende? Então, é muito forte, por isso que eu falei, amanhã está muito forte, porque realmente é algo para a gente meditar. Como os contemporâneos de Noé se riram para escarnecer das predições do pregador da justiça, assim, nos dias de Miller, muitos, mesmo dentre o povo professo de Deus, zombavam das palavras de advertência. Entende? Então, professar que é o povo. O que disse, se eu não me engano, é Isaías 3, acho que é isso, que diz assim: nós queremos usar o teu nome, nós queremos tapar a nossa vergonha. Nós não queremos a nada mais além disso. Entende? É muito forte isso, porque nós queremos usar o teu nome. E quando fala isso, não está falando do povo de fora, porque o de fora não usa nome no sentido da coisa. Por quê? Porque nós usamos o nome verdadeiramente quando nos declaramos o povo do advento. Nos declaramos o povo que guarda os mandamentos, né? E aí, quando a gente vai profundamente ver dentro de um contexto real o que está acontecendo, realmente temos que nos posicionar. E aí, vamos para os slides. Agora o computador me ajude. Quando não é até a internet, é o computador em si. Vamos lá, uma profecia ou profecia. E vou dizer para você, cada vez que vamos nos aprofundando, né, vencendo mais um capítulo, mais forte vão ser as advertências. Entende? Mais fortes vão ser as advertências. Cada vez que a gente vai chegando ao fim desse livro, vamos dizer. Muita coisa falta ainda. Mas até aqui, olha quantas advertências já vimos. E o que nós estamos fazendo com elas, né? Vamos lá. Houve esforço intencional para desviar o povo do estudo das profecias sobre o segundo advento. Estudar profecia era tratado como algo vergonhoso ou pecaminoso pelos líderes religiosos da época. Hoje não é exatamente algo vergonhoso ou pecaminoso, mas é algo desnecessário. É algo que essas profecias vão se cumprir ainda daqui a
2.000, 3.500 anos, viva do jeito que quer. O ministério popular enfraquecia a fé na palavra do Eterno, gerando incredulidade. Hoje, o ministério popular está enfraquecendo a fé. Às vezes não gera incredulidade clara, mas gera incredulidade quando eu aponto o tempo do fim para daqui a anos, quando eu aponto o tempo do fim para a concretização de algumas profecias, tipo a obrigatoriedade da guarda do dia do sol. Não, isso ainda é agora não, calma, deixa acontecer. Acaba gerando incredulidade, acaba enfraquecendo a fé. É muito sério. Essa incredulidade levou muitos a viverem segundo os próprios desejos, culpando os adventistas por esse declínio moral. Lembrando que os adventistas eram o povo que aguardava, que acreditava no advento, ok? Não é a igreja adventista do sétimo dia, não. É o povo que conhecia de profecia, que aguardava esse evento da volta do Messias, do segundo advento, por isso o nome é adventista. Mas é interessante perceber aqui, que a gente percebeu, né, que foi revelado, podemos dizer assim, que essa incredulidade, entende, levou muitos a viverem segundo os seus próprios desejos. O que é que tem acontecido hoje no nosso meio? Não temos que apontar por de fora, não, no nosso meio. Hoje nós não somos levados e induzidos a vivermos segundo nossos próprios desejos, segundo a nossa própria vontade, segundo o mundo, os eventos virou show, os programas do evento do mundo, no estilo musical, como na decoração, como no show de luzes, de fumacinha, entende? Então, tudo isso está levando esse guarda essa informação, esse professo povo de Deus aqui, a enfraquecer a fé, a não ter mudança de vida, a viver segundo os seus próprios desejos. Vamos falar de amor, tá tudo certo, viva do jeito que você quer, nós já estamos protegidos porque pertencemos à igreja verdadeira. A imprensa religiosa ridicularizava Miller, citando-o somente para acusar ou zombar. Descrentes e ímpios se tornaram mais ousados, apoiados pelo desprezo dos líderes religiosos. Observa isso. Aqui é interessante quando diz assim, descrentes e ímpios. Os descrentes a gente pode dizer ou aplicar ao povo de fora. Mas já aprendemos há tempos atrás, mais de ano lá, quando estudávamos diariamente alguns temas assim específicos, que o ímpio, segundo a Bíblia, é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. O ímpio é aquele que tem luz da verdade, mas não vive. E olha só o que diz aqui: descrentes e ímpios se tornaram mais ousados, apoiados por quê? Pelo desprezo dos líderes religiosos. Olha o que a liderança tem feito, tem levado o povo, tem escolhido. Miller era ridicularizado como fanático, mentiroso e explorador. Isso aí é um fanático, isso é um extremista, isso é um separatista, isso é um dissidente, isso é um mentiroso.
fica pregando coisas que não existem. Por quê? Ele estava divertindo o povo. Ele estava mostrando o que estava errado. Ele estava dizendo, é hora de se preparar. Olha como Noé aconteceu, vai acontecer. Cuidado, se prepara. Sai desse mundo, sai dessa vida. Não fique só professando que é povo, não. Viva sendo esse povo. E outra, ele era ele que custeava o seu trabalho. Ele custeava, ele é que não tinha o trabalho dele, as viagens. Era ele que fazia isso. Entende? A imprensa secular reconhecia a impropriedade do ridículo e blasfêmia usados contra o movimento adventista. Olha que interessante, reconhecia. Né? Então, aquele movimento que falava ali do advento, que Jesus ia voltar, houve tentativas de violência física contra Miller, mas Deus o preservou. O que a gente viu aqui? Que um anjo, em forma de homem, segurou ele no braço e tirou ele fora ali daquele momento. Apesar da oposição, o interesse público aumentava com congregações de milhares. As igrejas começaram a expulsar crentes. Uau! Como assim, produção? Observa. As igrejas começaram a expulsar crentes simpatizantes do advento, gerando conflito. Miller apelou às Escrituras, pedindo que provassem pela Bíblia onde ele errava. Hoje tem muita gente que é confrontado com nessa situação e que pede a sua liderança, me mostre na escritura onde é que eu estou fazendo errado. Me mostre na escritura, no Espírito de Profecia ainda para reforçar de que assim, assim, assim. Entende? E ele apelou. Me mostre onde é que eu estou. Me prove onde é que eu estou errado. Ele declarou que sua palavra do Eterno poderia corrigir erro, não zombaria ou desprezo. O trecho faz um paralelo com o tempo de Noé, mostrando que a incredulidade religiosa se repetiria e está se repetindo. Por quê? Porque sabemos do tempo, sabemos da urgência de arrependimento, de mudança de vida, de consagração. É chegada a hora de seu juízo, temer a Deus e dar-lhe glória. Percebe? Tempo de viver uma vida de estrita obediência. Tempo de transformação de todas as áreas, comer, beber, vestir, falar, etc. Mas isso não é levantado, não é valorizado como a mensagem final, e a incredulidade está reinando, mesmo com a aparência de professo povo de Deus. Foi isso que a gente leu aqui, isso que a gente está vendo até aqui. Okay? Cristo profetizou que antes de sua vinda haveria incredulidade semelhante, com pessoas vivendo em conforto e segurança aparente. O templo. Ele deixou aqui, ele não está preocupado com isso, não. Ele não está vendo, não. Aqui estamos protegidos. Está tudo certo. Hoje, o professo povo de Deus está vivendo em conforto. Conforto em todas as áreas, tá? Porque eu tenho cargo, porque eu tenho irmandade, porque é tudo lindo, porque eu pertenço à igreja tal, não sei o que tal. Uma segurança aparente. Aparente. Por quê? Porque quando a gente vai para a destruição de Jerusalém, para o primeiro capítulo, para Ezequiel 8, a gente vê que realmente é uma falsa segurança. Lições e alertas práticas para os nossos dias. Nós vimos lá um resumo em tópicos do que aconteceu. Agora vamos ver lições e alertas práticos para nossos dias.
O desprezo às profecias é um sinal dos últimos dias. Segundo Pedro 3,3 diz, a Bíblia diz que haveria escarnecedores. Conhecem, não aceitam e ainda zombam. Devemos persistir nisso aqui que nós temos feito, buscar o estudo, estudar tanto Bíblia como Espírito de Profecia, faz uma grande diferença, que abre os nossos olhos para verdades, né? Adverte de maneira mais profunda, mais direta. A zombaria não prova que algo é falso. Noé e Miller foram ridicularizados, mas estavam certos. A verdade não depende da aprovação da maioria. Por quê? Porque a maioria está indo no caminho que não deveria ir. A maioria professa que é povo de Deus, mas não vive o que professa. A maioria gritou no dia, ele é o Messias, com folhas de palmeiras na mão, recebendo o Messias no jumentinho. No outro dia depois, estavam fazendo o quê? Mata ele, escolhemos Barrabás. Percebeu? Lembrando que quem gritou e escolheu Barrabás não foram os de fora, foram os de dentro. Foi aquele povo professado, aquele povo escolhido, aquele povo que tinha a aparência de piedade, no entanto não vivia. Como diz o próprio Messias, um bando de fariseus, hipócritas, raça de víbora. Gente, isso é muito sério. A popularidade não determina a vontade, do Eterno. Mesmo que igrejas inteiras rejeitem a mensagem, a Escritura é o padrão. E é esse padrão que nós devemos seguir, buscar, conhecer e obedecer. A oposição religiosa é muitas vezes mais perigosa do que a secular. Observa essa frase. A oposição religiosa é muitas vezes mais perigosa do que a secular. Como no tempo de Jesus, o Messias, os maiores opositores da verdade eram líderes religiosos formalistas. Olha o que eu terminei de falar no instante. Como no tempo do Messias, os maiores opositores da verdade não eram de fora, eram líderes religiosos cheios de formalidades, aparência de piedade. Mas quem foi que reconheceu o sinal do Messias? Aquele povo humilde, que conhecia as Escrituras, que tinha uma vida humilde de busca. Esses conheceram os sinais e o reconheceram. A fé deve ser fundamentada somente na Bíblia. Miller insistiu: mostre-nos o erro pela palavra de Deus. Este princípio é essencial para enfrentar enganos modernos. Este princípio de estar pautado no está escrito é essencial para enfrentar os enganos modernos. O Eterno protege seus mensageiros até cumprirem seu propósito. Seja Miller, Noé, os apóstolos, ninguém morre antes do tempo determinado pelo Eterno. Existe um tempo para todo o propósito embaixo da terra, ou embaixo aqui na terra, né? Existe tempo para todo o propósito. Ninguém morre antes do tempo determinado. Por isso que uns vivem 115 anos, outros vivem 30, a gente não sabe de nada. Por isso que, melhor dizendo, após o milênio, tudo vai ser revelado. Como nos dias de Noé, muitos vivem como se nada fosse acontecer. É exatamente isso. Se o professa o povo não alerta, não prepara, vive como se nada fosse acontecer ou como se fosse acontecer daqui a milênios.
Não, não é para agora não. Isso aí é para quando sair, não sei o que lá. Entende? Quando sair decreto, quando não sei o que lá. E aí a gente vai acomodando, acomodando, vivendo, buscando coisas do mundo, casamento, festas, prosperidade. Mas Cristo disse que seria exatamente assim antes de sua volta. A incredulidade não impede o cumprimento da profecia. Mesmo que poucos creiam, observa, o juízo virá. Mesmo que poucos creiam, vivam o que creem, o juízo virá. E no juízo, como eu já falei, vai ser revelada a verdadeira justiça. Vai ser mostrado tudo ou todas as oportunidades que cada indivíduo teve para tomar a decisão. Vai se mostrar todos os apelos que foi feito pelo Eterno, todas as oportunidades que cada indivíduo teve para a sua salvação. O juízo virá. A igreja se mistura ao mundo, perde a urgência espiritual. Gente, isso aqui é muito forte. A igreja aqui como instituição, tá? Porque a igreja é o corpo de Cristo, somos nós, ok? Ele vem buscar nós, a mim e a você, se permanecermos fiéis. Mas quando fala que a igreja é como instituição, mas também vamos botar nós como igreja, como povo, se vivemos misturados com as coisas do mundo, nós vamos perder a urgência espiritual. E hoje vemos exatamente isso, conforto e comodidade espiritual. Mas, antes de ir para o ponto 10, somos chamados para ser atalaias. Leiam, examinem, principalmente vocês todos aí que têm a Bíblia Legado. Vai lá para Ezequiel 33, leia o capítulo e leia os comentários. Ezequiel 33, anota aí e leia. Você vai ver que somos chamados para ser atalaias. Deixa eu ver o que foi que alguém escreveu aqui, só vi o nomezinho subindo, pronto. Soninha comentou aqui, ó. Comentário, tá aí na Bíblia Legado, de 2 Pedro 3,9, diz assim: o limite da tolerância divina. Deus é longânimo, não quer que nenhum se perca, mas sua paciência tem um limite. E quando esse limite é ultrapassado, não há um segundo tempo de graça. Sua ira virá e destruirá sem remédio. Se nós entendermos a urgência do tempo em que nós estamos vivendo, que não há um segundo tempo de graça, a gente vai entender a missão que temos como indivíduo. Okay? A mensagem do juízo sempre provoca divisão. Antes foi assim, agora também será. Cristo disse que sua verdade divide. Percebe? A mensagem do juízo sempre provoca divisão. Isso é bíblico desde sempre. Os verdadeiros mensageiros serão difamados. Se alguém prega Bíblia pura, será acusado de fanático. Isso já está acontecendo. Fanático, extremista, dissidente, separatista, mentiroso, tudo isso. Isso já está acontecendo. Você quer ver se você está no bom caminho? Pregue e viva a verdade que você professa acreditar. Você vai ver. Você vai ser perseguido, difamado. E se isso não está acontecendo, é porque você está em concordância com o que está acontecendo e está tudo certo. Amigo de Deus é amigo de todos. Não existe. Se você é amigo de Deus, você não é amigo de todos. Eu ouvi durante muito tempo essa frase dos desbravadores,
achando que estava legal, que é certo, mas não é. Ser amigo de Deus é amigo de todos. Se você é amigo de todos, se você vive agradando a todos, você não é amigo de Deus. Por quê? Porque quem é amigo de Deus não agrada a todos. A história se repete. E estamos no final do ciclo. O padrão do passado confirma que estamos muito perto dos eventos finais. Aí a gente vai para aquela conhecida frase: o passado ilumina o presente e o futuro. O padrão do passado confirma que estamos muito perto dos eventos finais. Já estamos nos eventos finais, né? Basta olhar e assistir e ver o que está acontecendo. Mas estamos o quê? Adormecidos, desperta, tu que dormes e prepara-te para encontrar-te com teu Deus. O Eterno sempre envia advertência antes do juízo. Miller pregou antes das cenas finais de 1844. Hoje o Eterno está levantando pessoas despertas para anunciar a proximidade da volta do Messias. Anunciar a proximidade da volta do Messias não é apenas dizer Maranata, o Senhor logo vem. Não é apenas cantar Maranata. Não. Anunciar a proximidade da volta do Messias é advertir. É chamar o povo ao arrependimento. É dizer, volta aos princípios, aos marcos antigos e andai por ele. É dizer, você quer andar no caminho? Venha. O caminho é estreito, a porta é estreita. E o próprio Messias falou que são poucos que vão acertar entrar por ela. Percebe como tudo está revelado e claro para nós? Cabe agora tomarmos posição de que lado estaremos. Tudo está revelado, gente. Não tem desculpa nem para mim, nem para você que vai ver esse vídeo depois, nem para você. Não tem desculpa. A fé não pode depender da maioria ou das instituições. As igrejas expulsaram aqueles que criam na verdade profética. O mesmo ocorrerá novamente no tempo final. Já está ocorrendo. Muitas vezes não expulsa não, tá? Mas diz assim, fica quieto aí. Você não pode participar de nada, não pode abrir a boca para nada. Fique quietinho no seu canto. Fique participando de tudo, só dizendo amém, que está tudo certo. Isso é posicionamento. Isso é declarar que eu concordo, ou melhor, que eu discordo, que eu não aceito o que está errado, mas eu continuo dizendo amém. Oh, glória. Percebe? Estou sendo cúmplice se eu faço isso. Então, a fé, a minha e a sua, não pode depender da maioria ou das instituições. Por quê? Porque estão levando, brincando com a religiosidade superficial. Porque o Evangelho eterno, ele me leva à mudança de vida. A graça me leva à mudança de vida. Hebreus 12, 14. Viva a paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mais claro do que isso? Impossível, porque o que é uma vida de santificação? É concordar com o mundo, é viver como o mundo vive, é aceitar o evangelho que é pregado no mundo? Não. Precisamos de coragem espiritual para permanecer firmes. O desprezo e o ridículo aumentarão. Mas a promessa é clara: o justo viverá pela fé. Vamos finalizando vendo paralelos entre o passado e os dias atuais, mais profundamente. São 3 tópicos só, que diz assim. Rejeição ao estudo profético. Antes, estudar profecia era visto como fanatismo. Hoje, profecia é visto como extremismo religioso, desnecessária ou superstição. O resultado disso, atualmente, é pouco interesse em Apocalipse, Daniel e escatologia.
Não, isso aí não se aplica a gente não, porque a gente estuda bastante Apocalipse e Daniel. Quem é, hum, quem faz parte, né, ou quem é de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos para cá, vê a diferença do que era pregado e do que era levado dentro desse contexto de Apocalipse e Daniel. Hoje é muito superficial. Ponto 2. Líderes religiosos ensinando o evangelho deformado. Antes, pastores desencorajavam expectativas da volta de Cristo. Hoje, muitos pregam o evangelho de prosperidade, psicologia, autoajuda e pouco falam do juízo, da volta de Cristo ou da santidade. Isso aqui eu vejo claramente. O resultado, igrejas ricas em forma, pobres em verdade espiritual. E esse aqui é um contexto geral, tá? De instituições em geral, não falo só da nossa. Igrejas bonitas, ricas, cheias de iluminação, toda pintada, reformada, inaugurada, reinaugurada, né, para atrair pessoas. E a gente vai para a simplicidade do evangelho. E quando você vai para isso, o que é que você enxerga? Pobreza em verdade espiritual. Não, mas nós somos o professo povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé, eu tenho o testemunho de Jesus. Nós estamos verdadeiramente professando. Mas como disse pastor Soares, não é o nome dele? Esse é o primeiro nome. Poxa, não é que esqueci o primeiro nome dele. Ele diz assim que os púlpitos adventistas estão empobrecidos. Ele diz que nós perdemos a identidade como missão. E isso é triste de reconhecer, é doloroso, tá? Então, hoje as igrejas são ricas em forma, cheia disso, cheia daquilo, tecnologia, tal, reformada, tudo lindo, tudo de vidro, piso novo e tal, melhor equipamento de música, tudo lindo. Mas espiritualmente, como é que tem sido? Pobre no povo, pastor. É Juarez Soares? Esqueci o nome dele. Deu branco agora. Escárnio, ridículo e descredibilização da mensagem. Antes, zombaria pública, ataques pessoais, difamação. Hoje, redes sociais, mídia secular e até cristãos ridicularizavam mensagens de arrependimento, profecia e juízo. E o resultado disso? A espiritualidade séria é tratada como radicalismo. Precisa disso, vocês estão sendo muito radical, muito extremista. Estamos no tempo da graça, pode tudo, continue, vai dar tudo certo no final. Não vai, não. Segundo a Bíblia e profecia, não vai, não. Líderes religiosos da época de Miller tentaram afastar o povo do estudo das profecias, tratando como algo errado ou vergonhoso. Isso enfraqueceu a fé na Bíblia e levou muitos a viverem segundo seus próprios desejos. Claro, tinha o apoio da igreja, né? Está tudo certo? É pastor Adolfo Oi, Soares. Soninha? Pastor Adolfo Soares. Adolfo. Muito bem. Obrigada, obrigada. É isso aí, eu estava tentando lembrar o nome deles, o Adolfo não vinha. É isso aí, é ele mesmo. É ele que fala que os púlpitos estão pobres, que perdemos a identidade. Ele é bem claro nisso. A gente já viu aqui até. A imprensa ridicularizava Miller e pessoas ímpias se tornaram ousadas em zombar da mensagem do advento. Apesar disso, Deus protegeu de ataques físicos, né? Um anjo ali segurando no seu braço, coisa mais linda. E o interesse pela mensagem crescia.
Quando os crentes adventistas foram expulsos das igrejas, Miller pediu que mostrasse seu erro pela Bíblia, não pelo ridículo. O texto compara essa rejeição com os dias de Noé. Advertências foram ignoradas e tratadas como fanatismo. O texto disse que o mesmo aconteceria antes de sua volta. Incredulidade, escárnio e diferença espiritual dominariam. 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. De forma de piedade. Mas esses, ele diz assim, ó, afastem-se deles. É assim? Afastem-se deles. Deixa eu só ler aqui um pedacinho. Espera aí, rapidinho, e a gente já finaliza. Aqui. Os últimos dias. Sabe, porém, isto. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias tempos difíceis sobrevirão. Perigosos. Dias perigosos sobrevirão. Olha só. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus. Verso 5. Tendo aparência de piedade, ó, professando ser o povo de Deus, mas negando o poder dela. Deste afaste. Deste o quê? Afaste. Percebe? Então, se eu enxergo, eu estou correndo risco. Se eu enxergo e continuo no mesmo. Peraí que eu estou procurando outra aqui. E continuo no mesmo caminho. Espera aí rapidinho. A Bíblia é bem clara, né? Ela não tem duas conversas. Então, possamos... eu gosto da versão, viu? A mensagem, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. De 1 a 5 diz assim. Não seja ingênuo. Estou lendo 2 Timóteo 3, de 1 a 5 agora. Eu li antes na versão King James. E depois vocês podem ir para os comentários. Ver se tem aqui. Não tem comentário de 1 a 5, não, do capítulo 3. Mas olha só essa versão aqui. Como é que é? A mensagem diz assim. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, ou seja, vive forma de piedade. Mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Forte isso, hein? Forte isso, hein? Pois é. O Senhor está advertindo o seu povo. Ô, Jô, E que passagem neste foi dia essa? possamos 1 Timóteo, quanto? 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu li a última agora na versão Bíblia a Mensagem. Então, veja, não adianta só conhecer. Não adianta só professar, vestir a camisa, sabe? Mas superficial. Se não tiver mudança de vida,
Se eu e você não estivermos envolvidos na missão de alertar, de mostrar o tempo que nós estamos vivendo, não adianta professar que é povo de Deus. Porque hoje, como foi na época aí com Miller, quem tem esse discernimento ou de achar que professa ser povo de Deus, mas não adverte, mas não é a boca do profeta, não precisa inventar coisa não. A boca do profeta é você dizer, olha o que está escrito aqui, ó, está escrito assim, 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 sabe? Ser a voz do profeta, a boca para falar mesmo o que ele já disse, não adianta de nada. Não adianta conhecer. Eu posso conhecer de Gênesis e Apocalipse, eu posso conhecer os cento e tantos livros de Ellen White, em inglês, em espanhol, em toda a língua que for. Conheço o original, sei como está escrito, está tudo na minha cabeça. Me pergunte aí que eu digo para você. Não adianta. Se não viver a luz que recebemos e se não viver de acordo ao que está escrito e advertindo o povo, não adianta. Ok? Então, que neste dia possamos refletir. Eu vou ver se eu encontro essa, essa versão aqui, a mensagem, o áudio, e eu coloco lá no grupo para a gente meditar nessa 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, tá bom? É isso. Forte, mas necessário. Por quê? Porque ele diz, olha, se você não disser ao ímpio, que ele está no mau caminho, quem é o ímpio a gente também já sabe. Se você não disser que ele está no mau caminho, no final do caminho de morte, o sangue dele vai ser cobrado de você. Fale a trombeta do céu. Por quê? Entendeu? Você não vai ser culpado, melhor dizendo, pelo sangue dessa pessoa. Porque vai estar lá registrado que você falou, você advertiu, mas a pessoa não quis assim. Isso não seja uma realidade na minha, nem na sua vida, nem você que está ouvindo esse vídeo. A realidade minha e sua é: aceitemos a repreensão, a advertência, mortifiquemos o nosso eu, tá? Lutemos buscando força e poder do Eterno para tirar o orgulho de Laodiceia dele e viver uma vida simples na integridade do Evangelho. Algum voluntário para fazer o final? Giovanni. Vamos orar então. Santo é maravilhoso, nós te agradecemos porque é duro ouvir verdades, é duro ser repreendido, é duro entender o que nós estamos vivendo, porque isso nos leva a morte, a entender que este mundo jaz no maligno, nos leva a entender a urgência de transformação de vida, não viver de forma de religiosidade, uma religiosidade, espiritualidade superficial, não viver de forma de professar que faço parte, de que sou povo, não. Nós, de fato, através do nosso testemunho e escolhas, mostrar ao universo, testemunhar, que escolhemos passar a eternidade ao teu lado, vivendo os princípios do teu caráter, vivendo os princípios da tua vontade aqui ainda neste mundo de pecado. Ajuda, Santo, por favor, porque nós não vamos conseguir. Queremos buscar de ti, queremos receber de ti força, poder e principalmente coragem para tomarmos decisões tão necessárias para os nossos dias, para o preparo, para entender e pregar, falar o tempo em que nós estamos vivendo, tempo de juízo, de arrependimento, de verdadeira conversão. Obrigada por mais essa oportunidade. Nós te louvamos pelo teu revelado através desse cuidado de nos mostrar, de abrir os nossos olhos. Por isso, mais uma vez, neste dia, permitimos sermos convencidos pelo Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Pai. Nos ajuda a viver as 3 mensagens angélicas e a testemunhar
para assim levar outras pessoas, ser instrumento, melhor dizendo, para levar outras pessoas para o céu. Em qualquer momento, quando entendemos que é oportunidade de testemunhar, nós realmente estaremos fazendo a tua vontade. Perdoa todos os nossos pecados. Então, cada um presente, cada família representada, com quem vai assistir esse vídeo depois. Pedimos essas bênçãos em nome do teu Filho, nosso Salvador, o Messias e a Yahushua, e te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor... E eu esqueci de falar. O Senhor te abençoe neste dia. Daqui a pouco eu boto o link lá no... O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e conceda a graça e te dê paz. Amém, amém. Feliz semana. Deus abençoe.